Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 14 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 14 em diante. Verso 14 de Lucas 11. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E uma família atacará outra família. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, e se eu expulso demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas chegando outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Diz: voltarei à minha casa de onde saí. E chegando encontra varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amo, te louvo, te adoro nesta manhã. Te glorifico pela oportunidade de estar pregando a tua palavra neste domingo pela manhã, celebrando e te adorando, Senhor Jesus. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu te suplico, ó Santo Espírito, vem sobre a minha vida e usa-me para pregar a tua palavra, para ensinar. Usa-me para falar a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Aceita a nossa adoração, aceita, Senhor Jesus Cristo, a nossa vida, tudo que assim realizarmos hoje, que seja para a tua honra, para a tua glória e para expandir o teu reino na face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem como forte varão, vem, Senhor Jesus Cristo, como forte redentor, e liberta, quebra as cadeias, rompe pelo poder da palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cura os nossos sentidos, liberta os nossos sentidos de toda e qualquer prisão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos da Remanescente Cristã Filadélfia. Senhor Jesus Cristo, se conosco. E assim glorificamos neste domingo o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. É chegado a vós o reino dos céus. Imagine o impacto do Senhor Jesus Cristo em seu ministério. Como dizia Isaías 61, a profecia estava se cumprindo de forma impecável sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, pois ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus se manifestou em carne e em sangue para destruir e desfazer as obras do diabo. Veio para desbaratar os cativeiros. Veio o Espírito do Senhor Javé, estava concedendo pela vida do Filho de Deus encarnado visão aos cegos, estava expulsando os demônios, as enfermidades físicas
emocionais, espirituais, ali estavam sendo emancipadas sobre a vida do povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Muitos não conseguiram ali, muitos foram beneficiados pelos benefícios da chegada do reino de Deus, do Filho de Deus encarnado, e alguns, uma gama muito grande de pessoas também resistiu à obra do Espírito Santo, resistiram àquele a quem foi enviado. O Senhor Jesus Cristo comprovou, as profecias se cumpriram nele de forma impecável, ao ponto de os que tinham a responsabilidade de estar analisando se verdadeiramente ele era o Filho de Deus, eles viram, comprovaram que as profecias se cumpriam nele, mas resistiram em aceitá-lo como Senhor, pois temiam perder as suas posições. Em especiais os saduceus, que eram entreguistas, que estavam em conformidade com a dominação romana, em especial os escribas e fariseus, os escribas principalmente porque analisavam constantemente os escritos das tradições, a lei de Moisés, as profecias, os escritos proféticos. Eles eram os mais culpados, pois deliberadamente ali resistiam à obra do Espírito Santo. Algo interessante que muitos desses mestres também expulsavam demônios, mas veja que talvez isso ficou perceptível, a insuficiência, a incompetência muitas vezes destes líderes, desses mestres rabínicos em expulsar demônios e em promover cura. Imagine o contraste para estas lideranças em Israel, ali em Jerusalém especificamente, observando que eles expulsavam por Deus, invocavam o Espírito de Deus, e muitas vezes não ocorriam porque os seus corações estavam bem distantes de Deus. João Batista os chamava de raça de víboras. Eles eram aqueles que havia sido profetizado pelo próprio Deus, os filhos da serpente, que adoravam o inimigo, eram representantes do inimigo e haveriam de perseguir o Filho de Deus. Então imagine eles fazendo um contraste de vendo aquele, o Filho de Deus que estava ali diante deles, repreendendo os demônios e as pessoas sendo curadas, como especificamente essa pessoa aqui. No outro evangelho lá vemos que supostamente era cego e mudo, vemos a cegueira dando visão aos cegos, dando o dom de falar para aqueles que eram mudos e surdos, libertando os sentidos para a compreensão da verdade. Então imagine que os fariseus se roíam de inveja. E foi por esse mesmo motivo de inveja, uma inveja obsessiva, que João declara que eles conspiraram contra o Filho de Deus e ali tramaram, levantaram falsas acusações e o levaram à morte de cruz. Então a inveja foi o principal motivo e está no contexto deste texto que nós lemos aqui, sem contar que havia na mentalidade a perspectiva profética de que, a esperança profética de que o Filho de Deus haveria de impor o reino. Nos outros evangelhos, como é citado lá em Mateus capítulo 12, do verso 22 em diante, Marcos 3, do capítulo 20 em diante, vemos a perspectiva da mentalidade, da esperança, a expectativa de que o reino estava sendo implementado. A expectativa do reino de Deus, colocando Israel como grande nação acima de todas as nações, sendo comandada pelo seu rei. Então os sinais que estavam vindo por consequência da encarnação do Verbo ali em terra, junto com os seus, com o seu povo, estava levando todos a acreditarem que ele era o filho de Davi. Isso fica bem claro lá no Evangelho de Marcos, que foi citado no capítulo 3, do verso 20 em diante. O reino de Deus, o filho de Davi, estava implementando o reino. E aí, logo vemos que o Senhor Jesus Cristo começa a fazer algumas reformas, né? O Senhor Jesus Cristo, em época de festa, ele sobe ali o templo, ele faz no início do seu ministério uma purificação no templo, porque os valores e o objetivo, o sentido do templo, da adoração, estavam distorcidos pela ganância daqueles que exerciam a autoridade.
cambista, atividade de cambistas, atividades imorais estavam sendo praticadas e a verdadeira adoração não estava ocorrendo. O Senhor Jesus Cristo faz uma verdadeira reforma com ira, com sentimento irado ali dentro, mostrando, expondo toda a indignação que o Pai dele, o Deus Altíssimo, estava sentindo. Já no final do seu ministério, lá estavam de novo, novamente, a reincidência dos mesmos pecados, das mesmas práticas, havendo necessidade de uma nova purificação. Isso nos traz uma grande mensagem que nós não temos diferença alguma do templo, muitas vezes. Do templo de Herodes, que era totalmente, muitas vezes, em reincidência, era ali desonrável diante de Deus. O templo daquele templo não haveria de sobrar mais nada. Pedra sobre pedra haveria de ser tirada no cerco de Jerusalém. Por ordem de Tito, todo o templo ali foi tirado as suas pedras, toda a riqueza dali foi extraída. A glória de Deus saiu daquele templo, porque ele perdeu o seu objetivo. E hoje vemos que a glória de Deus saiu daquele templo, só sobrou o muro das lamentações, e essa glória está sobre as nossas vidas. Nós transportamos a glória de Deus, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, e nós temos que honrá-lo, como disse o apóstolo Paulo, pois somos templo do Espírito Santo, temos que honrá-lo em nossos corpos. Fiz uma breve contextualização da mentalidade daquela época, e vemos que o Senhor Jesus Cristo estava cumprindo a profecia. É chegado a vós o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo expulsa um demônio que causa a mudez, a surdez, a cegueira. Vemos que os demônios dessa terra implementam o reino de Satanás. Quando vemos tanta degradação, tanta degeneração, tantas doenças, tanta corrupção nas instituições, vemos que isto é a marca de Satanás ali infiltrado, entrando nas vidas, nas famílias, nos órgãos, na justiça, nas universidades, corrompendo todo o tecido social. Veja especificamente aqui que esse demônio causa enfermidade. Logo entendemos que os demônios causam, além de enfermidade física, enfermidades emocionais e enfermidades espirituais, pois além de causarem deformidades e anomalias ao corpo humano e aos sentidos, eles se instalam dentro da pessoa para levar a pessoa à morte. Imagine que uma pessoa muda não pode confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, somente pela consciência. Se causa loucura, como compreenderá o Evangelho? Como crerão, né? Se não há quem pregue? Como a mente pode compreender que Jesus é a salvação, se há um receptáculo, uma mente que não pode compreender? E olhos que não podem ver, né? Como ler a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como ler a palavra de Deus, né? Veja a importância dos 5 sentidos. E muitas vezes o diabo ataca nesses sentidos com o intuito de inviabilizar que a pessoa possa fazer parte do reino, que a pessoa possa aceitar ao Senhor Jesus Cristo. E vemos que pelo poder do Espírito Santo, cumprindo Isaías 61, o Senhor Jesus Cristo expulsa aquele demônio que causa mudez e a pessoa torna a falar. Veja que esses sinais causam impacto diante da multidão. E os pequeninos, logo a eles é revelado o reino dos céus pelos sinais que seguem o Filho de Deus, o Filho de Davi, a promessa messiânica. E eles já começam a colocar ali Davi como filho de Davi, logo apontando que ele deveria ser o rei. E esses termos e esses jargões que o povo em massa começa a declarar vai gerando inveja. Inveja naqueles que estão no poder. Logo vemos que o que é velho está prestes a ser superado e ser retirado do poder, porque o Filho está ali. Vemos que o Senhor Jesus Cristo entregou algumas parábolas que o Senhor, dono da vinha, envia os servos para ali saber, para fazer contabilidade da sua vinha. E o que aqueles que dominaram a vinha fazem? Olha, o Senhor está muito preocupado com a vinha. Da vinha cuidamos nós. Vamos eliminar os servos. Eles vão eliminando os servos. E aí, quando os servos são eliminados, que são os profetas, o Senhor ele envia o Filho.
que é o herdeiro, o que eles falam? Vamos nos apropriar por completo desta vinha, matando o dono, o proprietário, o herdeiro. E eles matam, e eles cumprem isso, matando o Filho de Deus, conspirando e matando o Filho de Deus. Veja que especificamente Lucas de técnica, ele faz um verdadeiro diagnóstico, assim como ele era médico, né? Ele faz um diagnóstico de alguns grupos de pessoas diante dos sinais que estavam emanando do poder do Filho de Deus. Veja, mas alguns, a multidão fica admirada, impressionada, acreditando que ele é o Filho de Deus. Veja que alguns disseram, ele expulsa demônios por meio de Beelzebu, chefe dos demônios. Quem são esses alguns? Indicando que é uma minoria. É a minoria detentora do poder. É a minoria que controla o aparelho religioso. É a minoria que, como eu disse no início da mensagem, era incumbida de analisar as escrituras. Eles eram os monitores. Eles eram os sentinelas. E eles não conseguiam achar crime, não conseguiam achar pecado. Muito pelo contrário, viam que ele verdadeiramente estava cumprindo, era o cumprimento das profecias. E aí eles tentam ofender. Quando não conseguem ali achar um defeito, achar algo que condene, achar algo reprovável no Senhor Jesus Cristo, do Rei, aí eles vão acusá-lo com uma ofensa que realmente era algo terrível, né? Chamam ele de quê? Né? Beelzebu. Baal é Senhor, na língua pagã babilônica. E Zebu é moscas. Então imagine aqui que estão chamando o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está usando o espírito de Beelzebu, do demônio Beelzebu, para realizar sinais de cura. Então, Senhor das moscas, estão dizendo que o Senhor Jesus Cristo expulsa os demônios pelo espírito do Senhor das moscas. E o pior de tudo, né? Das fezes. Era uma forma muito ofensiva. Já viu fezes de animais ali na rua? Né? Quando um animal defeca na rua e as moscas ficam ali sobrevoando, saboreando e ali colocando seus ovos, bem assim estão ofendendo ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, é chegado a vós o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo estava trazendo os benefícios do reino. O Senhor Jesus Cristo queria colocar em contraste para que eles pudessem observar. Esse reino que vocês estão vivendo, que vocês pensam que estão vivendo, é um reino em derrocada. Esse reino vai cair. Esse reino não poderá se sustentar. Por mais que vocês exerçam posições religiosas, possuam seus bens como os saduceus, vivam em conformidade com os romanos, isso vai cair, isso não pode se sustentar. O reino que vocês pensam que vocês têm o controle vai cair. E aí o Senhor Jesus Cristo se utiliza disso para falar do reino. Mas vejamos algo muito interessante que Lucas não declara aqui, mas que os outros evangelhos declaram, em especial o evangelho de Mateus, capítulo 12, do 22 em diante. O Senhor Jesus Cristo é bem enfático em dizer, veja o que o Senhor Jesus Cristo diz. No verso Mateus 12, 31 em diante. Portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Olha que coisa interessante. O Filho de Deus, em pé de igualdade ao próprio Deus, ele fala que as ofensas contra ele seriam perdoadas. Pois vemos que o Filho de Deus encarnou, adquiriu o corpo humano para morrer em forma vicária, substituir a cada um de nós na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quando arrependidos confessamos os nossos pecados são imputados sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas vemos algo interessante. O Espírito que também impede igualdade ao próprio Deus, como disse Pedro, Ananias e Safira, como pecaste ao Espírito da verdade, pecaste contra o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Aqui ficamos perplexos. Será que o Espírito Santo é maior? Não, porque é o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça, que convence, que nos causa a consciência, que proporciona em nossas consciências a consciência e o discernimento do que é certo e o que é errado.
Se o Espírito Santo não tocar em nossas consciências, em nossos corações, jamais saberemos o que é certo e o que é errado. Jamais teremos consciência de que somos filhos de Deus e que fomos colocados nas regiões celestiais. Romanos 8,16 nos diz que o Espírito de Deus testifica no Espírito do homem que somos filhos de Deus. Então, o que seria esse pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pois vemos que constantemente, em certos dias específicos da semana, vem uma seita aí, batendo palma na porta de nossas casas, e eles só aceitam Jeová, não aceitam Jesus Cristo, falam que Jesus Cristo é uma criatura, a primeira criatura, distorcem textos bíblicos, e que o Espírito Santo é uma espécie de energia, chamado por essa denominação de força ativa, né? Resistem às doutrinas fundamentais. Vejam que algumas denominações já estão condenadas porque negam que Jesus Cristo e a sua divindade e negam o Espírito Santo como divindade. Já estão condenadas porque somente Deus pode perdoar pecados. Se Jesus Cristo não é Deus, então eles estão condenados, né? Então vemos que talvez o pecado desta denominação não seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, pois eu conheço alguns anciãos aí no YouTube, né, eles lá dão o seu testemunho de que se arrependeram e agora professam a fé em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? O perdão chegou e eles se arrependeram e hoje professam e confessam que Jesus Cristo é divino, a doutrina da Santíssima Trindade, assim é proclamada nas mensagens. Temos em outros casos também a resistência do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo lá, ele resistia à voz do Espírito Santo, até que teve um encontro com o próprio Filho de Deus, ressurreto ali, em glória, em luz, ali no caminho de Damasco, quando intencionava perseguir os cristãos. E dali, daquela data em diante, ficando cego pela forte luz do Senhor Jesus Cristo, ele fica cego fisicamente, mas começam seus olhos espirituais a abrirem e ele aceita o Senhor Jesus Cristo. Logo entendemos que certos níveis de resistência delimitada à mensagem do Evangelho também não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem vários casos. Vamos tomar lá do Antigo Testamento o exemplo de Sansão, que recebia a unção do poder do Espírito Santo, que o revestia e que o fortalecia contra os inimigos para promover a jihad contra os filisteus e salvar o seu povo. E nós vemos que Sansão vivia uma vida de compromisso com o nazireado. Ele seguia as leis do nazireado, que estão lá em Números, capítulo 6, se não me falha a memória. Ele vivia em conformidade lá em não cortar os cabelos, não beber nada de vinho, viver vida regrada, regrada pela lei de Moisés, viver uma vida moral, né? Longe da idolatria, viver uma vida consagrada a Deus. Ele vivia isso? Não, eram 4 cláusulas lá e Sansão não vivia, né? E nós vemos que mesmo assim o Espírito Santo continuava revestindo e fortalecendo até que ele, ali diante de Dalila, ele cai, seus cabelos são cortados e ele é humilhado ali moendo com aquela pedra de moinha, um serviço de um jumento. E nós vemos que enquanto ele girava a pedra, seus cabelos foram crescendo e ele se arrependeu e o Espírito Santo, o mesmo Espírito ali, né, o concedeu força a ele novamente quando tentavam humilhá-lo na casa do capeta, né, na casa do Dagon, né? Então todos os inimigos de Israel foram derrotados ali dentro daquele templo. Os generais e todos que o humilharam, né? Porque ele invoca o Goel, o vingador de sangue, pelos seus olhos que foram furados. Ele invoca o santo Goel. E o Deus Altíssimo, o Espírito do Altíssimo vem para vingar os olhos dele. E ele ali derrota todos os seus inimigos na casa do inimigo, no templo de Dagon. Então vemos que diante da penitência, diante do sentimento penitente de arrependimento, nós vemos que o Espírito Santo vem sobre os penitentes, vem sobre os arrependidos. Mas especificamente, veja que os fariseus, eles verdadeiramente blasfemaram contra o Espírito Santo. E como diz o texto de Mateus 12:31 e o verso 32, nós vemos que não houve perdão para eles lá naquele período, naquele período
do ministério do Senhor Jesus Cristo, e nem para os futuros das gerações vindouras, que fossem fariseus e semelhantes a ele. Logo, nós conseguimos compreender, para encurtarmos o tempo, pois o estudo é muito longo, entendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo se enquadra, se encaixa àqueles que têm a conduta semelhante, a condição semelhante à dos fariseus e dos escribas, que pecam consciente e deliberadamente contra o Espírito Santo, sabendo que é o Espírito de Deus. Ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo é uma injúria, é uma calúnia consciente, deliberada contra uma obra de Deus. Sabiam que o Senhor Jesus Cristo operava pelo Espírito do Altíssimo e por inveja, por ofensa, querendo ofender o Filho de Deus, ali pronunciaram injúria e disseram que o Espírito de Deus era o espírito do Beelzebul. Os fariseus receberam uma dura condenação. Ele diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra teriam punição menor, inferior do que a dos fariseus. Os fariseus receberiam condenação maior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. Veja quão terrível é. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. Em especial, estes sentinelas, escribas e fariseus aqui receberão condenação maior do que a dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É pecar deliberadamente, conscientemente e atribuindo a obra que Deus realizou como graça, como milagre, a Beelzebul, aos espíritos imundos. Obras conscientes. Além de resistirem, atribuíram ao Espírito de Deus a graça que o Espírito de Deus estava fornecendo, libertando e curando, ao espírito de Beelzebul como ofensa, como formas ofensivas a Deus. Vejamos algo que mais Lucas revela ainda nesse versículo 11 e 15. Mas alguns disseram, ele expulsa demônios por meio do espírito de Beelzebul, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediam um sinal do céu. Veja que nesse grupinho desses alguns, estavam ali aqueles que estavam ainda insatisfeitos, mesmo vendo os sinais que eles estavam realizando. E o Espírito Santo, o Espírito onisciente do Altíssimo, que estava sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, revelando essa mentalidade provocativa desses homens, invejosa e obcecada desses homens que resistiam à verdade. Ele fala, e está aí no capítulo 11 mesmo, verso 30, né? Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então veja aqui que o Senhor Jesus Cristo desmonta o argumento desses alguns que perseguiam e sentiam inveja do Senhor Jesus Cristo. Sinal para vocês não vai ter mais não. Showzinho não vai ter para vocês não. Da exposição do poder de Deus. O sinal que vocês estão vai ser da minha ressurreição dentre os mortos. Pois eu provo comigo mesmo que sou a verdade, que eu promovo a cura, que eu estabeleço a verdade, imponho o reino de Deus nas consciências daqueles que querem ser libertos, e vocês verão a minha ressurreição. Vocês vão conspirar contra a minha vida, e assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, e assim o peixe foi até o destino, e ele ali pregou a palavra de Deus, exortou a palavra de Deus, e os ninivitas se arrependeram, como está no verso 32. E aí ele fala, hein? Esses que se arrependeram vão julgar vocês no grande tribunal de Cristo. O povo ninivita que se arrependeu com a mensagem de Jonas vai julgar vocês. Os gentios que se arrependeram com a mensagem de Jonas vão julgar vocês.
vocês não terão sinal algum. O único sinal que terão será o da minha ressurreição dentre os mortos. Pois ao terceiro dia, após a conspiração e a minha morte, eu ressuscitarei, o Pai me ressuscitará dentre os mortos. Que coisa maravilhosa! Como o Senhor Jesus Cristo desmontava o pensamento daqueles homens que se achavam os maiorais. Veja no verso 17, ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si será destruído, e uma família alcançará outra família. Veja o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu estou aqui implementando o reino. Eu estou aqui porque fui enviado para o meu Pai. Eu sou o rei, eu sou o príncipe, eu sou o primogênito da criação. Eu estou implementando o reino pela pregação da verdade do Evangelho. Mas vocês se opõem ao reino, porque vocês acham que a mensagem de vocês e as suas tradições são o reino. Vejam quantos reinos se estabelecem pela terra. Conforme as nações vão se empoderando, vão impondo os seus reinos. Conforme as empresas vão crescendo, formam cartéis, formam trusts, e aí vão controlando preços e vão dominando o mercado, ampliando suas áreas de dominação, até o crime organizado, não vamos entrar nesse assunto, vão formando os seus impérios e vão colocando pessoas de poder em áreas de dominação, instituições vão sendo controladas. Você se lembra da história, a Guerra de Secessão? O Sul contra o Norte nos Estados Unidos. A parte sul dos Estados Unidos eram os escravocratas, queriam manter a dominação dos escravos. E vemos que o Norte se opunham, tinha outros ideais de tornar, por meio da emancipação dos escravos, tornar os Estados Unidos uma potência econômica. E o Norte venceu contra o Sul. Entre abril de 1861 a 9 de abril de 1865, houve a Guerra da Secessão. Se a guerra não acabasse, se não houvesse a intervenção de Deus, os Estados Unidos poderiam ter seu povo destruído. O povo seria destruído. É uma verdade que o Senhor Jesus Cristo falou? É uma verdade. Veja quando Saul morreu em Gilboa. Veja que os exércitos da casa de Benjamim, que dominavam Israel, o rei havia morrido, não havia ninguém competente, nem da parte de Deus, para continuar governando sobre a confederação de Israel. Nós vemos que Judá, a casa de Judá, comandada por Davi, em especial pelo general Joabe, começam ali as incursões entre a tribo de Judá e de Benjamim. E vemos que uma vez houve um confronto direto entre os guerreiros de Benjamim e os guerreiros de Judá. Os de Judá prevaleceram sobre os da casa de Benjamim, até que o profeta se levanta e fala: parem de matar seus irmãos.